Olá, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, primeiro que tudo, quero pedir-vos desculpa por causa destas bolinhas, mas é da Lightwing, não há como evitar. Ora, então, para quem não me conhece, eu sou a Andreia e sou professora de português para estrangeiros e quero ajudar-te a adquirir este idioma maravilhoso que é o meu, o português europeu. A nossa aula de hoje é sobre avisos e letreiros que podem tornar-se muito importantes, quer no nosso próprio país, quer quando estamos num país estrangeiro. O ano passado, por exemplo, eu estive na Finlândia, através do programa Erasmus. E coisas tão simples como uma placa de entrada me deixaram perdida. Portanto, eu não sabia o que é que aquilo significava. Eu tive que estar a ver no Google para perceber o que é que aquilo significava. Então, coisas simples como placas e letreiros e avisos deste género podem nos deixar muito confusos. Então, eu acho que este pode ser um assunto do teu interesse e nesta aula vou falar sobre alguns dos letreiros e avisos que podemos encontrar em qualquer local e como que eu considero importantes para tu conheceres. Então, os primeiros que eu vos vou mostrar são dos mais básicos, mas também dos mais importantes para qualquer local a que nós vamos, quer seja uma loja, uma repartição de serviços públicos ou num hospital, não fiquemos perdidos. Então são eles os de entrada e de saída. Estes existem em qualquer lugar público, indicam-nos os locais por onde devemos entrar e sair daquele estabelecimento. Relacionados com estes, apresento-vos o sinal de saída de emergência, que pode também ser útil se houver realmente uma emergência. Esperamos sempre que não aconteça, mas a verdade é que pode acontecer. Em quase todos os estabelecimentos existem também na porta os letreiros empurre e puxe. Empurrar é assim, empurre. Puxar é assim. Por vezes, estes dão alguma confusão com a tradução em inglês, porque push em inglês significa empurrar, que é exatamente o contrário do que acontece em português. Puxe. Puxe em português é puxar. Nos estabelecimentos comerciais e repartições de serviços públicos, existe também quase sempre um letreiro com o horário de funcionamento, que nos informa sobre o quê? Sobre as horas a que o local abre e fecha. Na porta dos estabelecimentos comerciais, também costuma existir um letreiro que nos informa se este está então aberto ou fechado. E por vezes aparece esta placa aqui, que diz volto já. Esta indica-nos que o funcionário saiu, mas volta em breve e não deverá demorar. Quero agora mostrar-vos alguns letreiros relacionados com linhas de emergência. Emergência. Todos esperamos que não aconteça, mas por vezes pode ser necessário e é muito importante conhecê-los. O primeiro é a linha 112. 112. 112. É um serviço de atendimento telefónico, de aconselhamento e encaminhamento para casos de emergência, quer seja de saúde, quer seja de incêndios, quer seja de assaltos, de qualquer coisa que vocês vejam que estão em perigo e que precisam de auxílio o mais rapidamente possível, é para o 112 que vocês devem ligar.
Depois há também o serviço telefónico de apoio que se chama Saúde 24. 24 porquê? Porque está sempre disponível. Funciona 24 horas por dia. Este é direcionado para os utentes do Serviço Nacional de Saúde e serve para encaminhar doentes, para aconselhar doentes. Se vocês tiverem alguma coisa relacionada com a saúde e não saibam muito bem como agir, é para a Saúde 24 que vocês devem ligar. Esta placa que está aqui agora é de atendimento prioritário, ou seja, as pessoas que têm prioridade de atendimento e estas pessoas que têm este direito são, por exemplo, pessoas com alguma deficiência ou alguma incapacidade, são idosos, as pessoas mais velhas com mais de 65 anos. São, por exemplo, pessoas que estão acompanhadas com crianças com menos de 2 anos. Então, são estas as pessoas. Também grávidas têm prioridade. Então, são estas as pessoas que têm direito a um atendimento prioritário. E, normalmente, nos serviços e nos estabelecimentos comerciais aparece esta placa que indica que aquelas pessoas têm um atendimento prioritário. Depois, para quem fuma, existem estas duas placas que nos indicam quais os locais onde é permitido fumar e onde não é permitido fumar. Em muitos locais há sítios específicos para que os fumadores possam fumar. E em muitos locais, cada vez mais, não se pode fumar em espaços, sobretudo que sejam interiores. Há avisos que podem ser importantes para a nossa saúde também e que estão relacionados com a água. Muitas vezes nas cidades, nas vilas, nas aldeias, nas localidades, existem fontes. E há pessoas que utilizam essas fontes para ir beber água. Mas nem sempre essa água está própria para consumo, está boa para beber. Pode não estar. Então, se essa água se puder consumir, teremos um aviso deste género. Água potável. Significa que esta água está boa ou é boa para ser consumida. Por outro lado, se a água não for boa para beber, então haverá avisos como estes. Água imprópria para consumo ou água não potável. Significa que não devemos beber aquela água, nem dar aos nossos animais, porque pode ser perigoso para a nossa saúde. Outros avisos que aparecem em superfícies comerciais são, por exemplo, o de piso molhado ou piso escorregadio, o que significa que devemos ter cuidado para não escorregarmos. Possivelmente alguém esteve a lavar o chão e o piso está molhado. Ou, eventualmente, derramou-se alguma coisa no chão e ele está molhado. Portanto, pode tornar-se escorregadio e devemos passar à volta para não corrermos o perigo de cair, de escorregar. Outro que, sobretudo desde o Covid, aparece com muita frequência é o aviso para manter a distância de segurança de 2 metros. Aparece muitas vezes colado no chão
e diz aguarde aqui a sua vez, como está aqui no chão, para as pessoas aguardarem ali e manterem uma distância de 2 metros entre si. Vou falar-vos agora de alguns letreiros de proibição. Proibição, que não se pode fazer, que não é permitido. Este primeiro letreiro, este aqui, proíbe-nos de falar alto e por isso ele pede-nos para manter o silêncio ou falar baixinho. Ele aparece em muitos locais, mas é muito comum em serviços de saúde, como hospitais, por exemplo. Este proíbe-nos de usar o telemóvel por 2 motivos. Ou porque é preciso manter o silêncio, ou porque pode haver o perigo de interferência em algum equipamento elétrico. Portanto, quando vocês virem este sinal, não devem usar o vosso telemóvel. Este aqui proíbe-nos de comer e beber. Naquele local não é permitido comer ou beber. Aparece em vários locais, por exemplo, em salas de espetáculos, em locais públicos onde há, por exemplo, serviços que não se coadunam com o facto de estarmos a comer e a beber. Portanto, ele significa que naquele local nós não podemos comer nem beber. Estes dois significam que naquele local não podem entrar pessoas estranhas ao serviço. Por exemplo, que não sejam trabalhadores daquele local. Também pode aparecer o letreiro privado, o que significa que ali, naquele local, apenas podem entrar funcionários, pessoas que trabalham naquele local e não pessoas de fora, pessoas estranhas. Para terminar, vou mostrar-vos um letreiro que existe em algumas lojas e que significa que os produtos expostos foram fabricados, ou seja, foram feitos aqui, em Portugal. É este. Assim, vocês saberão que estão a comprar alguma coisa que é verdadeiramente made in Portugal. E pronto. Assim termino mais uma aula gratuita das nossas aulas gratuitas de terça-feira aqui no YouTube. E se esta aula te ajudou, por favor, subscreve o meu canal, ativa o sininho para assistires a todo o conteúdo gratuito que eu lanço aqui no meu canal. E se puderes ajudar alguém, então partilha com essa pessoa e assim ajudaremos o português europeu a espalhar-se por este mundo. Por hoje, fico por aqui e despeço-me agradecendo a tua presença e esperando que esta aula tenha sido útil para ti. Até à próxima terça-feira, um bom resto de dia e até breve.